saudá-los esta noite, é um prazer, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias. Nós vamos ler o versículo da palavra do Senhor. Em seguida eu quero fazer algumas considerações rapidamente e quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração. Marcos 16, dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu quero que você fique onde você está nesse momento, por favor, não se movimente, para que possamos compartilhar da palavra de Deus. O Espírito do Senhor está aqui. É bom estar no lugar onde Jesus está. Marcos 16, 19 e 20. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oreste rasui. Sui kendere heshiba hasu. Negiro de gerrespasto e terrehobish. Endereu e johashiu e facima hantoro hash. Nai klestu e keba hashiu e sim. Dirugei gomai do cherbi hasui. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu estou sentindo, irmãos, esse ambiente sendo tomado pela graça do Senhor. A Ele honra, a Ele glória. Está escrito, Marcos 16, 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pode se assentar com a sua Biblinha aberta. Meus irmãos, eu considero puramente como um ato da graça e da misericórdia do Senhor poder subir nesse púlpito pela 4ª vez para pregar no Congresso Siloé. 2 vezes aqui no Calhansen à noite, uma manhã, e hoje retornar aqui. Muito obrigado, pastor Sérgio Melfior, sua esposa, irmã Maria Helena, muito obrigado pelo carinho, pela consideração, pastor Natanael, irmã Lode, a diretoria da Missão Siloé, pastor Adriano, pastor Eli, pastor Eliseu, poder rever o Rangel, bom, Vadim, que nós estivemos juntos em Cuba, junto com o pastor Cláudio Caetano, o Daio, a Gislaine de Curitiba, Lauriette, é um prazer revê-la, Deus te abençoe. E nesses pastores, na pessoa desses pastores, eu cumprimento os demais pastores aqui presentes. Eu venho aqui também, pastor Sérgio, como representante do projeto Cuba, agradecer a Missão Siloé, porque vocês nos ajudam há muitos anos, com 7 missionários em Cuba. E eu me sinto muito à vontade de falar num evento como esse, irmãos, porque eu tenho respirado missões. Deixa eu te contar uma coisa com 2 minutos. No dia 23 de maio de 2004, eu estava na cidade de Brasília. Ao terminar de pregar, um presbítero chegou perto de mim e disse: pastor Jander, eu gostaria de orar pelo Senhor. O senhor aceita? Eu disse: claro que eu aceito. E ele começou a orar por mim e Deus o tomou em profecia. E o Senhor, nos lábios dele, disse: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez.
E ele parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. E ele não falava espanhol, mas o Espírito Santo fala. E eu entendi que Deus estaria me levando para um país de língua hispana. Dias depois eu recebi no meu e-mail um convite dizendo carta de invitação, que em espanhol é carta convite. E era um pastor, por nome Josué, de Cuba, dizendo: Jander, vem a Cuba pregar. Eu confesso que a minha mão gelou, a minha barriga gelou, a minha mão suou. Eu lembrei logo do regime comunista, eu lembrei de tanta coisa. Mas no dia 2 de janeiro, eu estava com a passagem na mão, já para ir para Cuba. E eu fui pregar numa cidade do norte do Espírito Santo, chamado Água Doce do Norte. E Lauriette deve conhecer porque é do seu estado. E quando eu terminei de pregar numa manhã, porque as coisas de Deus são lindas, são maravilhosas e são simples. Aleluia, simples. Um diácono da igreja, irmão Sebastião, que já dorme no Senhor, morreu tem 1 ano e meio, me chamou na beira do púlpito e disse: pastor Jander, Deus mandou te falar que esse país que o senhor vai aí, que ele não sabia nem onde era, que esse país que o senhor vai, ele vai abrir uma porta para abençoar muita gente. E eu peguei um avião e fui para Cuba, sem saber para onde estava indo, sem falar espanhol e sem conhecer ninguém naquele país. A única garantia que eu tinha é que eu sabia com quem eu estava indo, mas eu não sabia para onde. Só que eu entendo que obra de Deus você não precisa saber para onde, você precisa saber com quem. Quem entendeu, diga amém. E eu pisei naquele país em janeiro de 2005. Vi a situação daquele país. Não vou falar muita coisa porque está sendo transmitido online e eu posso complicar. E Deus falou comigo: você pode abençoar essa nação. E em março de 2005 adotamos 15 missionários. 6 meses depois nós tínhamos 50 missionários adotados. 1 ano depois nós já estávamos mandando salário para 100 famílias naquele país. 11 anos e 8 meses se passaram. Semana passada eu fiz a folha de pagamento para 750 missionários naquele país. São 750 famílias que todos os meses recebem o salário na sua mesa. Muita coisa aconteceu comigo naquele país. Mas uma das coisas que mais marcou a minha vida foi que numa manhã eu pregava numa congregação muito simples. Eu estou falando isso aqui porque eu estou num congresso de missões. Eu me sinto no dever de focar isso. Não tinha banco com encosto, não tinha cerâmica, não tinha um sistema de som. Muito simples. Quando eu terminei de pregar naquela manhã, o missionário tomou a palavra e disse: pastor Jander, eu gostaria de deixar um versículo para a sua meditação. Eu disse: diga, irmão. E ele leu para mim Provérbios 25, 25, que diz: como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Eu acho que eu vou até repetir o versículo. Como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Eu não sei como você está aqui esta noite, mas Deus tem negócios contigo. E eu já vou logo cantar o que Deus mandou eu cantar aqui, só uma parte. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória para você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Eu não sei se você entendeu. Não pense que a vida acabou,
Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder. Com Cristo é vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória para você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Se eu fosse você, adorava, porque o projeto de Deus na sua vida é levar água fresca para a alma sedenta. Já na introdução da minha palavra eu sinto a glória e a graça de Deus aqui nesse ambiente. O Carl Hansen está tomado pela glória de Deus nesta noite, porque Deus tem negócios conosco aqui hoje. Já compramos naquele país 170 bicicletas. Já compramos 80 cavalos para os pastores. O sistema está fraquinho, quase tombando. O presidente, que mandou quase 50 anos, fez 90 anos e está muito mal de saúde. Mas a igreja vai bem, obrigado. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra quem está entendendo, adora. Eu venho aqui hoje falar disso com você. Queridos, quando eu vi, durante a minha pregação, a minha palavra, eu dou mais algum testemunho aqui. Quando eu recebi o tema desse congresso, família, realizando a obra missionária, eu fui para a oração e Deus colocou no meu coração um desejo de compartilhar com vocês aqui esta noite, humildemente, no seguinte tema: missões, uma obra de parceria. Se você for no dicionário e perguntar o que é parceria, parceria é uma relação de colaboração entre duas ou mais pessoas com vista à realização de um objetivo comum. Parceria tem a ver com cooperação, com cooperativismo, com cooperativa. São pessoas, são indivíduos que se ajuntam com um alvo estabelecido, com um objetivo em comum. E parece que esta ideia de cooperativa, pastor Sérgio, é uma ideia nova. Parece que essa ideia de cooperativismo é uma ideia nova. Mas eu fui para a Bíblia e descobri que Deus é o Deus da parceria. Porque no livro de Eclesiastes capítulo 4 está escrito que 2 é melhor do que 1. E que o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. E eu descobri que ao longo da história, o Criador dos céus e da terra resolveu buscar parceiros para realizar a sua vontade. Deus queria construir, ou melhor, queria colocar nome nos animais. Ele chama Adão e diz: eu quero que você seja meu parceiro. Coloca nome nesses animais, nomes desses animais. Eu quero construir uma arca para salvar alguém. Ele chama Noé e diz: vai, faça esta arca. Ele queria cumprir um plano para que eu estivesse aqui esta noite, adorando o seu nome. Então ele chama uma família, Abraão, da terra de Ur dos Caldeus, e diz: vem cá, eu quero uma parceria contigo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho um plano de tirar 2,5 milhões de pessoas de um país, do Egito. É bem verdade que eu posso fazer isso sozinho, mas tem um menino que está dentro de um cestinho, e o diabo de um lado está dizendo: tadinho da Joquebede, não tem filho mais. Do outro lado está Deus dizendo: não tem ninguém, tadinho de Joquebede, porque o menino não vai morrer. De um lado está Satanás dizendo: coitado, um crocodilo vai comer esse menino, é o fim. Do outro lado está Deus dizendo: eu já estou vendo ele lá no Sinai,
a minha glória se manifestando, porque eu tenho um negócio de parceria com Ele. Se você está entendendo, adora. Aleluia. Deus chama Moisés e diz: eu tenho um negócio com você, eu quero que você seja meu parceiro. Deus quer provar que quem manda chuva em Israel não é Baal. Então ele diz: Elias, vem cá que eu tenho um negócio contigo, eu quero que você seja meu parceiro. Aleluia. Eu queria que você já fosse entrando comigo na mensagem. Aleluia. Eu quero provar que eu sou Deus em Israel. Então vem cá, Elias, tisbita de Gileade, desconhecido, vem cá que eu preciso de você. Eu tenho parceria contigo. Eu quero manter a chama da esperança de que eu vou trazer o povo do cativeiro. Então vem cá, Jeremias, eu tenho negócios com você. Chore bastante, porque você vai ser meu parceiro. Eu vou trazer esse povo depois de 70 anos. Então Ezequiel, na beira do rio Quebar, não deixe o povo apagar a chama da esperança. Diga para ele que eu vou, para eles, que eu vou restaurar como vale de ossos secos e vou dar vida a essa nação outra vez. Eu quero você como parceiro. Dentro dos muros de Babilônia, a chama da esperança precisava ser mantida. Então ele diz: Daniel, tenho negócios contigo, tenho parceria contigo, eu preciso de você, fique fiel aí dentro. Aleluia. 70 anos se passam. Eu preciso correr por causa do tempo, mas eu tenho que ir nessa linha aqui. Eu preciso reconstruir um templo. Eu preciso reconstruir o meu templo em Jerusalém. Então Zorobabel, vem cá, venha ser meu parceiro. Suba com 50 mil e reconstrua o templo. Eu preciso reconstruir o culto aqui, depois do cativeiro, porque o culto não existe mais, a minha palavra não é pregada. Esdras, vem aqui, porque eu preciso de você como meu parceiro. Eu preciso reconstruir os muros da minha cidade. Eu posso não estalar de dedos, pastor Adriano, dizer assim, ó, e os muros aparecerem. Mas vem cá, Neemias, eu quero te usar. Quem é espiritual já está entendendo. Aleluia. Agora eu queria mostrar para você quem é que está convidando-nos para sermos seus parceiros. Uma coisa é você ser parceiro de alguém mais fraco do que você. Uma coisa é você ser parceiro de alguém menor do que você. Agora quem está me convidando e quem está convidando você e quem está convidando os personagens da Bíblia para ser parceiro, olhe só aqui para mim, sabe quem é que está convidando para esta parceria? Você acha que ele precisa de alguma cooperação? Você acha que ele precisa de alguma ajuda para fazer alguma coisa? Na realidade não, porque ele é criador de todas as coisas. Mas ele resolveu dar a oportunidade a mim e a você de ser parceiro dele. Eu queria em poucas palavras dizer para você quem é este parceiro que está me convidando para ajudar no seu reino, para ajudar na sua obra. Para você ter uma ideia, no livro de Isaías, capítulo 40, este parceiro que é Deus, o profeta Isaías diz em Isaías 40, que ele resolveu medir o espaço sideral. Sabe qual a fita métrica que ele usou? O seu punho. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão. Mas escuta aqui, ele resolveu medir o espaço sideral. Mas diz a Bíblia que ele resolveu saber o peso das montanhas.
e Ele sabe os miligramas das montanhas e das pedras. É Ele que está te convidando para ser parceiro dEle. Ei, olha aqui para esse copo aqui. Ele resolveu saber a medida das águas, dos oceanos e dos mares. E diz a Bíblia que Ele pegou todas as águas na concha da sua mão. É esse que está te convidando esta noite. Ah, quão grande é o meu Deus. Diz a Bíblia que as nações da terra, eu não estou falando do Brasil com 200 milhões de habitantes, eu não estou falando dos Estados Unidos da América com 300 e poucos milhões de habitantes, eu não estou falando do Canadá com 45 milhões de habitantes, a Bíblia não está falando da China ou da Índia de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de habitantes. Todos os países do mundo, diante dele, diz a Bíblia que é como uma gota dentro de um balde. Mas aí parece, pastor Sérgio, que gota ficou muito grande. Diz o texto de Isaías que é como pó fino de uma balança. Aí o pó fino da balança ficou muito diante dele. Diz o texto que é como coisa pequeníssima, as nações diante dele. Aí coisa pequeníssima ficou grande. Aí ele diz que é como nada. Aí o nada ficou grande. Diz o texto de Isaías que as nações é menos do que nada diante desse Deus que está esta noite aqui dizendo: ei, vem ser meu parceiro. Prepara para você dar um glória aí. É Ele que no livro de Salmos 147, versículo 4, diz que Ele conta o número das estrelas e chama todas elas pelo nome. É este que está aqui esta noite dizendo: você pode cantar comigo? Quão grande. Eu quero ouvir esse ginásio cantar. Deus, cantarei quão. Aponte o seu dedinho assim para o céu e diga, com a força da sua voz: nos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, quão grande. Se você quiser cantar em línguas espirituais, pode cantar. Aqui nesta plataforma, esposas e pastores, o teu Deus é grande demais. Ele é muito grande. Ele é grande demais. Mas Ele recebe o seu louvor esta noite. Tem gente nos assistindo agora pela internet. Meu amigo Sérgio lá nos Estados Unidos glorifica o nome do Senhor aí, Serginho, em Queens, em Boston, porque o ginásio Carl Hansen está reconhecendo que o Criador dos céus e da terra, oh aleluia, faça esse lugar tremer com a sua adoração, porque Deus desceu, aleluia, Ele está presente aqui. Quem pode adorá-lo na beleza da sua santidade, adora. Esse Deus tão grande. Acompanhe comigo aqui. Vou falar de matéria de escola bíblica dominical. Depois eu continuo aqui no negócio da missão. Esse Deus que está nos chamando para sermos parceiros dele, um dos seus atributos é a onipresença. Ei, prepara para você dar um glória a Jesus. Se Satanás, que está aqui em Joinville esta noite, quiser ir no Japão, quiser ir em Tóquio, o diabo tem que sair daqui e ir lá, mesmo que seja na velocidade da luz, pastor Natanael. Mas ele tem que sair daqui para ir lá. Agora o Deus que nos chamou para ser parceiro dele, não precisa sair daqui para ir lá, porque Deus não viaja, Deus está. Deus não viaja, Deus está. Ele está na terra, Ele está na água, Ele está presente.
O salmista disse: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu já contei muitas vezes, mas vou contar de novo, vou ter que contar de novo. Eu estava voando outro dia, São Paulo, Nova York. 900 quilômetros por hora. 11 mil metros de altura, 3h30 da manhã. Uma senhorinha começou a morrer do meu lado. Distância daqui no cinegrafista. E ela gritava, esfregava o peito. Dando infarto, morre, não morre, morre, não morre. E eu estou do lado. O Espírito Santo falou comigo assim: você não vai fazer nada, não? Eu estou dizendo que ele é onipresente. Ele estava lá, 11 mil metros de altura, 900 quilômetros por hora. A comissária de bordo chamou no sistema de som do avião e disse: será que não tem nenhum médico ou enfermeiro dentro do avião? Não tinha. Na hora que o Espírito Santo falou comigo: você não vai fazer nada, não? Eu puxei a cobertinha da TAN na cabeça assim, fiquei quietinho, porque a gente é ruim demais. Não precisa rir não, que você também é. Daí a pouco a senhorinha morre, não morre. O Espírito Santo falou outra vez comigo: é a sua oportunidade. Deus está procurando parceiros. Eu chamei a comissária de bordo e falei: moça, eu sou pastor evangélico, eu posso orar por essa senhora? A comissária falou: pode sim senhor pastor. Fomos lá para perto dela. Não é que a comissária de bordo dobrou o joelho comigo no corredor do avião, acho que ela era crente. A comissária de bordo dobrou o joelho lá comigo. Aí eu cheguei no ouvido daquela senhorinha e falei assim: a senhora está sentindo mal? Ela começou a falar espanhol comigo. Sim, muito mal, muito dolor em meu coração, estou a morir. Começou a falar espanhol. Eu disse: bueno, eu sou pastor cristiano, eu vou orar por você. Eu sou pastor cristão, eu vou orar por você. Sabe o que ela falou? Glória a Deus, eu também sou cristiana. Aqui está minha Bíblia. Não é que Deus pôs um pastor do lado de uma servinha dele desse tamanhozinho para orar por ela e abençoar o nome dele, aleluia. Quão grande. Você pode adorá-lo esta noite na beleza da sua santidade. O Deus grande, o Deus grande que está no ar, está no mar, aleluia. O Deus que está presente. Deus não viaja, Deus está onde tem um servo dele com os pés, ali ele está, aleluia. Eu quero te dar 30 segundos para esse ginásio tremer com a glória e com a presença do Deus onipresente. Alabara cachoeirei ou berrantarasi. Me ajuda, Jesus. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Depois eu continuo, depois eu continuo. Pode adorar o Deus onipresente que está no ar. Ele está neste lugar esta noite e dizendo: é você que eu quero, é você que eu preciso. Eu estou vendo gente em pé adorando. Eu estou vendo gente com a mão para o céu adorando a grandeza desse Deus. Mas deixa eu continuar. Então esse Deus que está nos convidando para sermos parceiros dele, ele não é só onipresente, ele é também onisciente. Ele conhece todas as coisas. No livro do Salmo ainda 139 ele disse: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. E o salmista vai desabando, desabando, desabando. Daí a pouco ele diz: os teus olhos me viram quando eu era uma gelatina, uma substância sem forma, no útero da minha mãe, no ventre da minha mãe. Os teus olhos já me via lá, e via mesmo, e sabia que você estaria esta noite em Joinville, no Centro Eventos Cauansen, para adorar o nome dele, porque ele conhece todas as coisas. Quem pode julgar esta mão mais alto que você puder e adorá-lo?
preste atenção. Estou pregando há 30 minutos, pode ficar tranquilo que eu não vou demorar muito. Diante da grandeza desse Deus, diante dos atributos incomunicáveis desse Deus, o Deus que diz: eu sou, eu sou. Antes mesmo que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Um Deus que conta o número das estrelas, como eu disse. Um Deus que ajunta as águas no seu vestido. Um Deus que faz o caminho para os relâmpagos. Um Deus que faz o caminho para o vento. Este Deus resolveu descer e usar coisas tão pequenas como eu e como você. Por que tu tentas fugir? Por que tu tentas sair? Por que tu tentas colocar data para terminar o ministério que eu te dei? Usa o meu servo que não sabe o que passa contigo para te dizer: está nas minhas mãos a autoridade para colocar o fim no teu ministério, porque o ministério não tem data de validade, só tem data de chamada. O projeto que tu arquiteta no teu coração não pertence a mim. Não pare. Resolvi lhe dar a oportunidade de ser parceiro no meu reino. E como prova de que falo contigo, teu coração treme. Um ânimo invade a tua alma. E a minha glória é sentida neste ambiente. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quem entende da glória, quem não entende fica calado. Mas quem entende exalta e glorifica o nome dEle. Por que parar? Por que voltar atrás? O privilégio é seu, a oportunidade é sua, o ministério é dele, ele que te chamou. Ninguém interrompe o que Deus começou, ninguém põe fim no que Deus começou. E eu viro as costas para este público e prego para o púlpito, porque nós precisamos de uma geração de obreiros que entende que Deus está acima da nossa chamada, porque foi Ele que nos chamou, a oportunidade é nossa. Pastor Sérgio, meu filho, meu Deus do céu, esse lugar está tomado pela presença de Deus. Quando eu cheguei aqui, pastor Natanael, meu coração estava temeroso. Eu dobrei o joelho, o Senhor falou comigo: você pediu para vir aqui? Eu falei: não. Aí ele falou: então descansa, porque foi eu que te trouxe. Irmão, Deus está procurando quem queira ser parceiro dele. O que eu ia dizer, pastor Sérgio, mencionando o nome do Senhor, é que eu já ouvi, olha aqui para mim, eu já ouvi Deus já me falou muitas vezes, muitas coisas, mas uma das coisas mais fortes que Deus me falou foi no dia 1º de novembro de 2010. Eu tinha um grande desafio à minha frente.
que eu tentei fugir durante quase 3 meses. Não vou, não vou, não vou, não vou. Dia 1º de novembro, eu estava num momento de oração e de comunhão com Deus. Mas não é que é negócio de oração, assim, Jesus abençoa, Senhor da graça, aleluia. Não, eu estava me sentindo no Santo do Santo. Naquela manhã o Senhor falou comigo 3 coisas. Uma delas foi mais forte. Primeiro, vai, porque como eu fui contigo em Viçosa, eu serei contigo lá. Segundo, tu não precisarás fazer muita coisa. Eu vou colocar pessoas do seu lado para te ajudar. Terceiro, aí Deus me quebrou. O Senhor me disse: empreste-me a tua vida e deixa o resto comigo. Você imagina, Lauriette, o Deus que do nada fez tudo? Você imagina, deputado? Você imagina, evangelista Gilberto? O Deus que do nada disse haja, todas as coisas acontecem. O Deus que a nuvem é o pó dos seus pés. O Deus que toma o universo na palma da mão. O Deus Criador, o Senhor do céu e da terra, olhar para um ser tão pequeno como eu e dizer: me empresta a sua vida. Eu acho que você não vai aguentar. Hoje você vai se render a Ele. Até hoje Ele foi Salvador, a partir de hoje Ele vai ser Senhor da sua vida. Até hoje Ele foi resolvedor de problema para você, a partir de hoje Ele vai ser o Senhor da sua vida. Ele está dizendo: eu sou muito grande, mas eu quero a sua vida. Eu quero a sua vida. Empreste-me a tua vida e deixa o resto comigo. Quem está entendendo, dá glória e exalta o nome dEle. Empreste-me a tua vida e deixa o resto comigo. Escute o que eu vou te contar. Eu tenho contado isso por onde tenho passado. Como é que um Deus tão grande usa coisas pequenas? Eu estava outro dia na nossa igreja lá em Ipanema, uma quarta-feira, orando na consagração. Eu e a minha esposa. E sabe aquele dia que você está meio ruinzinho, assim, murmurando na oração? Você já fez isso, não já? É, Jesus, que o Senhor não me deu vitória, que o Senhor não fez ainda. Nós não faz isso. É, Senhor, que está ruim, que não sei o que o Senhor não atendeu. Enquanto eu estou lá murmurando, eu estou escutando uma irmã, esposa do diácono Paulo, orar atrás de mim assim. Quem é o Paulo? O diácono, ele tem uma feirinha de vender bananas. Com R$200 você compra toda a feira do Paulo e põe dentro de uma carroça de burro. A feira dele não vale mais do que R$200, irmão. Não tem mercadoria que vale mais do que R$200. E eu estou lá murmurando e resolvi ouvir a irmã Maildes orar atrás assim de mim, esposa do diácono Paulo. Sabe como é que a Maildes estava orando enquanto eu estava murmurando? Sabe como é que ela estava orando? Dizendo assim: Jesus, tem misericórdia, Jesus. Manda cliente para comprar bananas, Jesus, lá da feirinha do Paulo, Jesus. Não deixa aquelas bananas estragar não, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Manda cliente para comprar aquelas bananas, Senhor. Manda. Me deu uma vergonha. 2 dias depois eu recebi na minha sala, pastor Sérgio Melchior, o Paulo, o esposo da Maildes, com um envelope na mão, dizendo: pastor, estou muito alegre, pastor. Eu falei: por quê, Paulo? Consegui vender as últimas 2 pencas de banana, pastor. Completei os R$50, pastor. E está aqui para o senhor mandar para aqueles meninos lá do Haiti, negócio dos meninos da missão que o senhor ajuda lá, pastor. Está aqui para o senhor mandar para lá. Nós não temos nada nesse mundo mesmo, né, pastor? Vamos ajudar a obra missionária, vamos, né, pastor? Eu falei: vamos, Paulo. Porque Deus, se Ele não tem gente grande, Ele usa gente pequena. Se Ele não tem o grande empresário, Ele usa o vendedor de banana. Se você quiser, Ele usa você. Se você não quiser, Ele tem gente para usar. Se você quiser se lançar nos braços dEle, glória a Deus. Se não tiver, Ele tem alguém para usar. Aleluia! Eu peguei aqueles R$50, anotei no caixa de missões. Quando eu cheguei à noite na igreja, o Paulo está lá com um sorriso 15 para as 3, um sorriso atravessado. Eu falei: o que foi, Paulo? Ele falou: pastor, eu nem te conto. Eu falei: conta logo. Comprei uma caixa de engraxar sapato, pastor, desse tamanho assim, ó. Escrevi nela: Deus é fiel.
Todo o dinheiro que entrar nesse negócio de engraxar o sapato aí, pastor, é todinho para missões. Eu não sei se você está entendendo. Deus precisa disso, mas Ele resolve nos dar a oportunidade para sermos instrumentos para a glória do Seu nome. Deus é um Deus de parcerias, e Ele me trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele veio aqui te convidar. Das muitas experiências que eu tenho com Deus em Cuba, uma delas marcou-me há um ano atrás, mais ou menos 1 ano e 10 dias atrás. Um irmão numa cidade no Espírito Santo chamado Ibatiba, ele me ligou e disse: pastor Jander, eu quero fazer 50 capas de batismo para o senhor levar para Cuba, o senhor leva? Eu falei: levo, claro que eu levo. E eu fui em Ibatiba, busquei aqueles pacotões de capa de batismo, tudo branquinho, novinho, cheirando, bonitinho. Botei aquilo no avião, parti para Cuba. Pousei em Cuba dia 8 ou 9 de agosto do ano passado, pela 14ª vez, eu já fui 14 vezes em Cuba. No aeroporto, aquele monte de saco com capa de batismo. Pastor Moisés me atendeu, me deu um abraço e disse: Jander, que bom você vir aqui outra vez. Eu falei: amém, Moisés, estou muito feliz. E começamos a conversar, e ele disse assim: Jander, ontem a Raquel estava orando, a minha esposa orando e chorando e dizendo: ah, meu Deus, vamos ter batismo no final do mês. Ah, se a gente tivesse dinheiro para comprar capa. Ah, se a gente tivesse um lugar para comprar capa, como seria bom. Aí eu falei: preocupa não, a capa está aqui, minha filha. Aleluia. Porque o Deus grande trabalha com coisas pequenas. Eu já estou pregando há 45 minutos e eu gostaria de terminar esta palavra te dizendo. Eu não quero extrapolar o horário, mas eu quero te dizer que esta noite Deus dá um brado aqui em Joinville, dizendo: eu estou precisando de homens e mulheres. Eu estou precisando de uma igreja que queira aproveitar o grande privilégio e fazer esta parceria comigo. É por isso que eu li Marcos 16, que diz que os discípulos foram, pregaram e Jesus cooperava com eles. Você vai e o Senhor chega cooperando. E eu profetizo esta noite de olhos abertos, repetindo as palavras do grande missionário Hudson Taylor, para o pastor desta igreja e diretores da missão, quando ele disse que nunca faltará recurso para um homem de Deus, que está no centro da vontade de Deus, realizando a obra de Deus. Nunca faltará recurso para um homem de Deus no centro da vontade de Deus, que está realizando a obra de Deus. Agora, queridos, para concluir com mais 5 minutos eu termino. Eu quero pregar 50 minutos, já estou terminando. Gostaria de lhe dizer que esse Deus grande convida a igreja, convida a mim, convida você, para sermos parceiros nesta obra tremenda que é a obra missionária. Só que existem alguns detalhes. Nós temos alguns desafios que nós precisamos entender, que para realizarmos a obra do Senhor em parceria com Ele, em primeiro lugar, eu tenho que entender que obra missionária é uma obra que tem que ter prioridade. Prioridade. Tem coisa que é urgente, mas não é prioridade. Então, obra missionária é prioridade. Segundo, se eu quiser ser parceiro de Deus, eu preciso entender que não se faz a obra missionária com braços cruzados. Eu preciso me movimentar. A lição de Jesus é, aleluia, não dormia, não parava, para baixo, para cima, ia, voltava, realizando a obra do Pai, enquanto é dia, porque a noite chegaria em que não tinha mais como trabalhar. Terceiro, eu preciso entender que obra missionária não é só ir para fazer, é fazer enquanto vai. Eu vou repetir: obra missionária não é só ir para fazer no outro lado, é fazer enquanto vai. Deus vai colocar alguém do seu lado para você ser um canal de bênção para esta pessoa do seu lado. Fazer enquanto vai. Mas em quarto lugar, eu quero te dizer que quem quer ser parceiro de Deus vai ter que lidar com resistências, vai ter que lidar com perseguições.
vai ter que lidar com o inimigo se levantando de maneira terrível contra a sua vida, contra a nossa vida, contra o reino, contra a obra. Mas aí nós temos a garantia que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Eu vou repetir: maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E quando você está realizando, mesmo que o inimigo se levanta, ele se levanta para cair, porque maior é aquele que está conosco. Mas em quinto lugar, nós precisamos entender que quem quer ser parceiro de Deus precisa aprender a valorizar pessoas e não coisas. Nós vivemos numa geração que o que vale é o iPhone 6, que o que vale é o carro, o que vale são os bens materiais, o que vale é a casa, o que vale são coisas, o que vale é a estrutura humana. E para Deus o valor não são coisas, para Deus o valor é pessoas. E eu aprendo com Jesus que quem quer realizar a obra missionária e ser parceiro dele precisa valorizar pessoas. Mas por fim eu venho te dizer que se o Senhor não tiver 1.200.000 pessoas do soldado do exército de Davi para usar, Ele vai usar os 400.000 que ele tinha, Davi, no início do seu reinado. E se ele não tiver os 400.000, ele vai usar os 50.000 que subiram com Zorobabel para reconstruir o templo em Jerusalém. E se ele não tiver os 50.000, ele vai usar os 32.000 de Gideão. Só que 22.000 eram covardes e medrosos, sobraram 10.000. Mas dos 10.000, 9.700 não entenderam o projeto de Deus. Então ele vai usar os 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Mas se ele não tiver os 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, ele vai usar os 5.000 que se converteram na segunda pregação de Pedro. E se não tiver os 5.000 da segunda pregação de Pedro, ele vai usar os 3.000 da primeira pregação de Pedro. E se não tiver os 3.000 da primeira pregação de Pedro, ele vai usar os 600 homens que desceram com Davi para reconquistar Ziclag. Mas se não tiver os 600 homens, ele vai usar os 300 que sobraram de Gideão. E se não tiver os 300 que sobraram de Gideão, ele vai usar os quase 120 do dia de Pentecostes. E se não tiver os quase 120 do dia de Pentecostes, ele vai usar os 70 que ele mandou de 2 a 2 em Lucas capítulo de número 10. E se não tiver os 70, ele vai usar os 50 homens que estavam procurando Elias depois que Elias foi arrebatado. E se não tiver os 50, ele vai usar os 30 que ajudaram Ebed-Meleque tirar Jeremias do calabouço. E se não tiver os 30, ele vai usar os 12 apóstolos que ele chamou. Se um desviar, depois ele põe outro no lugar. Mas se não tiver os 12, ele vai usar os 7 diáconos de Atos capítulo de número 6. E se não tiver, aleluia, os 7 diáconos, ele vai usar os 5 crentes que desceram com Pedro para a casa de Cornélio. E se não tiver os 5 crentes, ele vai usar os 4 da Babilônia, Misael, Azarias, Ananias e Daniel. E se não tiver os 4, ele vai usar 2 ou 3 reunidos em seu nome, Mateus capítulo de número 18. E se não tiver 2 ou 3, se não tiver 2 ou 3, ele vai usar Arão e Ur, que ajudaram a segurar a mão de Moisés. Você pode ficar de pé comigo adorando a Deus. E se não tiver Arão e Ur, ele vai usar Elias e Eliseu. E se não tiver Elias e Eliseu, ele vai usar os 2 velhinhos lá do templo, Simeão e Ana. Mas se não tiver os 2 velhinhos do templo, Simeão e Ana, ele vai usar Paulo e Silas lá na prisão. Mas se não tiver Paulo e Silas, Tiago capítulo 5 versículo 17 diz que a oração de um justo, eu vou repetir, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se tiver um, Deus vai fazer. Olhe para a sua direita e para a sua esquerda e diga para alguém que está do seu lado: se tiver um, Deus faz. Então diga para ele: Deus quer contar contigo. Diga, Deus quer contar com você. Deus quer contar com você. Em pé como você está, não se movimente. Eu creio que Lauriette ainda vai cantar mais, mas eu gostaria de pedir liberdade ao pastor, que você estendesse as suas mãos comigo, não para o céu, mas as palmas das suas mãos assim para frente. E nesse gesto você vai dizer, reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus: por favor, estenda as suas mãos.
Diga mais ou menos assim: Senhor, eu aprendi que o Senhor é muito grande. Eu aprendi que o Senhor é soberano. Eu aprendi que o Senhor é criador de céus e terra. Mas eu aprendi também que o Senhor é o Deus especialista em usar coisas pequenas. E se o Senhor está precisando de parceiro, Senhor, eis-me aqui. Da agora para frente eu quero que você ore nas suas palavras, vá se rendendo a Ele e vai dizendo a Ele o que você quer fazer. Vai dizendo: Senhor, se Tu precisares de mim, eis aqui a minha vida. Se Tu precisares de mim, pode contar comigo. Vai, fecha os seus olhos, vai se rendendo. Vai dizendo: Senhor, aqui estou. Colamandarachei. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênção Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Se renda, diga: se Tu precisares de mim, eis-me aqui, Senhor. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, debaixo da unção e da autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, nós temos ministrado a Tua palavra e temos aprendido que Tu és um Deus tão grande. E eu quero agora que o Senhor tome esse Teu filho, essa Tua filha, esse Teu servo, esta Tua serva, seja onde o Senhor quiser e precisar de usar. Se esta pessoa se rende ao Senhor esta noite, se esta vida se derrama aos Teus pés esta noite, se esta vida diz: Senhor, eu quero ser um parceiro do Senhor e da Tua obra, abraça esta vida, encha ela do Teu Espírito, encha ela do Teu Espírito, encha ela do Teu Espírito, encha ela do Teu Espírito. Eu oro e os abençoo no nome de Jesus. E todos aqueles que creem que podem ser um instrumento nas mãos do Senhor, jogue a sua mão mais alto que você puder e glorifique o nome de Jesus.